Galera, beleza? Mais um Baby Cash Sports, tudo sobre esporte pra você. E hoje vamos conversar sobre um assunto diferente, que eu nunca imaginei trazer aqui. Cheerleading, não sei como que é certinho, ela vai explicar daqui a pouco. Bia Cordeiro. Oi, gente, tudo bem? Baby, obrigada pelo convite. Valeu. Que bom que você veio falar um pouco sobre esse esporte, eu não conheço quase nada. Como conheceu? Como que foi? Então, eu comecei na faculdade, porque tava tendo aquela acolhida aos calouros, assim, e geralmente eles fazem demonstração dos times da universidade. E daí, nisso que eu tava na acolhida, tudo, eu vi a galera jogando as pessoas pra cima ali, eu vi umas pessoas voando, eu falei, nossa, eu quero participar disso, quero ver o que é. Aí, fui atrás, tudo, daí a gente tem, pra entrar nos times, tem uma seletiva, né? Então, a faculdade teve uma seletiva, eu participei, aí acabou que eu passei na seletiva, e ali começou tudo. Aí, dali foi indo pra frente, então veio mais gente de outros times que treinavam, lá na PUC, né, que a gente fazia. Aí, mais gente de outros times iam pra PUC lá, treinar também. Acabei conhecendo eles, e daí eles me levavam pra outro time de fora, que a gente tem os times universitários, e os times All-Star, que a gente chama. Que os universitários dentro de universidades, né? E os All-Stars são ginásios de fora. Sim. Então, são times que você pode ser de qualquer universidade, pode ser uma pessoa que não tá estudando. Entendi. Que pode entrar. Então, esses amigos meus que me conheceram dentro da PUC me levaram pra um time All-Star. E ali eu comecei a competir em campeonatos, aí foi indo até onde tá hoje. Que massa. E como que começa... Como que é o treinamento para começar a dar o primeiro salto? Então, tudo começa muito no básico, né? Assim, no baixo, assim, com muita segurança. A gente começa, pelo menos, antes de você levantar uma pessoa até o nível prep, que a gente fala que é a altura do ombro. A gente levanta sempre na altura da cintura. Então, para a pessoa começar a entender como é que é ela ficar ali em pé, né, em cima de alguém, até para a pessoa que vai levantar, entender como que levanta alguém, né, como que segura, como que dá estabilidade para a pessoa. Sim. Então, a gente começa ali num treinamento meio que básico, né? Então, a partir dali, a gente vai evoluindo conforme ela vai pegando. E daí, claro que tem treinamento de força junto, sim, flexibilidade, entra tudo nos treinos daí. Então, você tem que treinar bastante musculação, a parte de força, né? Tem. Assim, tem gente que não treina, tem atletas, assim, que não fazem essa parte, né? Mas é sempre interessante tudo, mas no próprio treino, geralmente são treinos de no mínimo 2 horas. Então, geralmente nesses treinos eles já tem essa parte de, tipo, treinamento como é que fala? Pra força ali, pra resistência, tudo. Isso. Então ali você já vai pegando, né, ganhando força, ganhando resistência, potência de movimento e também entendendo a técnica, né? E eu vi lá que tem a galera da base. Como que é cada função de cada... Então, a gente chama de base, as bases que estão embaixo, né, que vão levantar, a flyer, que é a menina que é levantada. Aí, dentro disso, a gente tem outras, tipo, posições também que a gente chama, que, por exemplo, as bases, pode ter, embaixo, podem ter, tipo, de 1 até 4 bases. Então, a gente, dentro dessas bases, a gente coloca como base frontal, base central, base lateral e tem o backspot. Que o backspot é o que fica atrás sempre, tipo... Pra não cair, apoiando ali? Também. Ele faz parte do estante, que a gente chama, que é o grupinho de pessoas. Aí, spotter é quem fica fora do estante, olhando pra segurar a flyer, se ela cai. Aí, pra manter essa segurança, assim. Legal. E até... Qual altura, quantas pessoas vocês conseguem ir pra cima? Então, a gente levanta até, assim, a altura do nosso braço estendido. Ah, tá. Aí a gente levanta até aí tem os lançamentos, né? Lançamentos é do chão até lá em cima, o mais alto possível. Quanto mais alto, melhor. Aí... E como que você começou? Como que você gostou, assim, falou, nossa, esse é pra mim? Então, que veio? É até engraçado, porque quando eu era mais nova, eu tinha um negócio que eu parava no espelho e eu me olhava. E eu ficava pensando, o que ficaria legal me vendo no espelho, sabe? O que eu sou?
Porque é aquela época que a gente tá literalmente descobrindo, né? O que a gente quer ser. E quando eu vi as cheerleaders na PUC, e vi elas treinando tudo, eu me encantei, assim, por esse negócio de ser jogado pra cima, de estar lá em cima. E daí eu tive esse negócio de parar no espelho e ficar me olhando. Eu falei, nossa, eu acho que eu me vejo como cheerleader, E sabe? o medo? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa meio, assim, fora da casinha. Tanto que meus amigos falam, às vezes, que eles olham pra mim e falam, cara, Bianca, você é maluca. A gente dá uma ideia e você topa tudo. Aí, mas claro que eu sempre tenho aquele negócio de querer estar com a minha segurança. Então, esse spotter que fica fora do estante, né, cuidando da segurança, eu sempre gosto de ter ele perto. Sempre ter gente perto, pra se eu cair, alguém me segurar. E você tem que ter confiança na pessoa também, Tem né? que, muito, muito. Assim, acho que é meio que a base de tudo é essa confiança. Até porque se você faz um movimento sem confiar na pessoa que tá embaixo, dá muito medo e é como se você perdesse sua firmeza no corpo, sabe? Acaba que você não foca no movimento, então você esquece, fica mole ou acontece alguma coisa. Porque eu acho que a confiança é o mais importante, né? Com certeza, porque é a confiança que não vai deixar você ir direto pro chão. Aí... Que nem você tava na praia esse final de ano, eu via os teus vídeos e vi você na piscina lá. Lá em cima, eu falei, meu Deus, essa menina vai bater a cabeça, falei, meu Deus, que louca. Sim, mas tem que confiar, né? Você tem que confiar, assim, na piscina é uma coisa à parte, né, porque você não tem como alguém ficar em volta ali. Então, você tem que confiar muito na pessoa que tá embaixo, e se você for cair, ela tem que te soltar e você cair na água. Tipo, essa é a ideia, assim, você não pode nunca cair pros lados, né, por causa das bordas. Então, sem confiar que a pessoa vai te jogar pra um lugar seguro, se você for cair. E qual equipe hoje você está? Eu tô no Rebellion All Stars, lá de Ponta Grossa. Massa. E daí, você mora em Curitiba, como que você faz o treinamento, tudo? Então, os treinos acontecem lá em Ponta Grossa todo sábado. Então, eu acabo tendo que viajar até Ponta Grossa nos sábados e voltar no mesmo dia à noite. Aí, os meus treinos durante a semana é mais musculação, um pouco do funcional ali. Sim. E às vezes eu encontro meus amigos de Curitiba pra treinar junto com eles, mas é um pouco mais difícil porque minha rotina é muito corrida. Aí eu acabo ficando mais na musculação, nesses treinos de força, assim, alongamento em casa. E você dá aula também de cheerleading? Sou treinadora também. Eu sou treinadora de alguns times hoje, assim, eu treino a medicina da PUC, medicina da UP, e lá em Cascavel, da UniOeste, eu tenho um time de engenharia. Nossa, que legal. Aí, uma vez por mês, ali eu tenho que ir pra Cascavel pra dar treino pra eles. Que legal. Então tá bem corrido, bem lotada a agenda. Tá, é bem corrido, assim, até. E, além de tudo isso, eu ainda trabalho, né? Eu sou professora em um estúdio de treinamento personalizado. Que legal. Aí, eu dou aula de manhã nele. Então, acaba, tipo, que minha rotina, assim, vira tudo muito correria. E o bom é que é sempre no esporte, né? Você tá trabalhando na tua área, vamos dizer. Então é legal isso. Exato. Inclusive, também, daí de noite, dou aula de ginástica artística infantil para crianças. Então é uma correria, assim, é bastante coisa, mas dá tudo certo e eu gosto muito de fazer tudo assim, então acaba que fica leve. Que legal. E tem aula para criança do cheerleading ou não? É mais para... Tem. Até lá no Rebellion mesmo a gente tem um time infantil. E na escolinha que eu dou aula, eu também tenho um time... Não é um time, né? É um grupinho de crianças, porque ainda é muito pequeno. Então ainda não tem como falar que é um time. Aí, ano passado eu tava com 4 crianças. Aí, esse ano, depois da apresentação que eles tiveram no final do ano, que as outras crianças falaram assim, quero fazer também. Criança deve ser muito massa de ver. Nossa, é muito legal, é muito divertido. Elas têm um probleminha, né, que a gente fala, probleminha, que os adultos não têm, porque elas reclamam muito de fazer força e de dor alongando. Claro que adultos também reclamam, mas, tipo, adulto reclama e faz. Agora criança já não quer, já quer parar. Mas é uma delícia dar aula pra criança. Imagino. E ver a evolução delas deve ser muito... E a evolução, assim, é bem grande, assim, sabe? Dá pra ver muito legal isso acontecendo. Porque, às vezes, você pega uma criança que, por exemplo, não sabe fazer um rolamento.
E criança aprende tão rápido que eu tive crianças que aprenderam rolamento, assim, no primeiro mês. Tipo, só umas correçõezinhas ali já aprendem. Aí é muito legal de ver, assim, elas todas animadas. Eu, um pouquinho antes da pandemia, eu dava aula, tinha um projeto só de criança perto da minha casa. Aham. E chegou uma criança que não sabia correr. Tinha 3, 4 anos, não sabia correr. Na segunda semana, o pai dela viu ela correndo. Nossa, ficou tudo impressionado, porque começou a correr. Parecia um pinguinzinho correndo no começo. Então a evolução delas é muito grande. Isso é Sim. muito... E é legal de ver até os pais, né? Aham. Tipo, animados com essa evolução. E isso tudo, tipo, faz parte do crescimento. Eu acho que, tipo, por exemplo, uma criança não saber correr, às vezes a gente pensa, meu Deus, como? Não existe isso. Aí, mas sim, existe, que é processo do desenvolvimento motor da criança, né? Às vezes, até hoje em dia, dá pra ver mais a galera que fica as crianças que ficam muito no computador, videogame. Então, acaba prejudicando. E como que funciona a competição? É vários times? É um contra... Como que funciona a pontuação, tudo? A gente faz o cheerleading que a gente chama de cheerleading atlético, né? Que é esse mesmo que tem competição. Então, são vários times que competem entre si. Mas, assim, tem muitos times espalhados por aí. E, de acordo com os movimentos, eles são separados em níveis. Então, cada time tem um nível. Entendi. E dentro de um ginásio pode ser que tenham vários times de vários níveis, tá? Então, tipo, às vezes, por exemplo, o Rebellion lá de Ponta Grossa, o Rebellion é o nome do ginásio. Tá. Dentro do Rebellion, a gente tem vários times. Que daí tem os times All Girl, que são categorias só mulheres. O Co-Ed, que são homens e mulheres. E o All Boy, que são só homens, né? E daí o Cheer Kids, que a gente fala, que são as crianças. Mas em competição, daí, com relação a isso, tem do nível 1 até o nível 7. Em competição de time, hoje, que a gente tem no Brasil, vai até o nível 4, assim, tipo... Arrisco dizer, assim, que tem times que iriam nível 5, né? Mas como a competição acaba sendo muito pequena, às vezes não vale a pena, né? Para os times. Então começa... o nível 1 é os mais experientes ou os menos experientes. As crianças, então vai por aumentando... exemplo, são nível 1. Daí vai aumentando conforme a segurança do movimento. Entendi. Às vezes não é nem porque o movimento é mais difícil de fazer, mas sim porque ele é mais perigoso. Entendi. Porque... por exemplo, eu que consigo, por exemplo, fazer uma cambalhota no chão, né? O rolamento. Às vezes é muito fácil você fazer um mortal sendo jogada por já ter essa consciência corporal de dar uma cambalhota. É muito fácil ser jogada pra cima, ali e dar um mortal. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Então, isso é um nível lá muito alto. Qual que é o teu nível hoje? Então, o meu nível que eu estou competindo pelo Rebellion é o 4, que é o que a gente tem até agora no Brasil, né? Mas eu já competi nível 5, que foi o Mundial, que a gente foi lá pra Orlando, daí era nível 5. E eu já competi individual, que daí também tem essa opção. Você pode ir sem o seu time. Você pode competir só você e mais eu, por exemplo, competi eu e mais 2 atletas que eram minhas bases. Entendi. Aí a gente competiu um nível 6. Que massa. Aí, tipo, depende. Eu me considero, hoje em dia, no máximo um nível 4, porque o cheer, ele envolve muita coisa. Ele não é só essa parte de jogar pra cima. Ele também tem a ginástica de solo. Tá. Então, essa ginástica de solo que eu vejo, assim, que é onde eu defino o meu nível. Porque eu tenho esse tumbling, que a gente fala, até o nível 4. Que acima disso eu não consigo. E ainda consegui, tipo, o nível 4 ano passado. Então, é tipo, pra mim, no máximo, eu sou nível 4. Mas se for, assim, falar de elevações e essas coisas, assim, mais de jogar pra cima, né? Que a gente fala dos estantes. Daí, talvez, daí eu já consigo fazer níveis mais altos. Então, assim, não adianta ser bom só em um. Não. Você tem que ser completo ali. Claro que, assim, tem times, por exemplo, que eles puxam cada atleta com o seu ponto forte, né? Então, tem times, por exemplo, que tem lá o seu tumbler, que a gente fala que é da ginástica de solo. Tem tumbler que é nível super alto, mas ele não sabe fazer uma elevação com tanta técnica. Então, às vezes, ele é chamado pro time e foca mais nessa parte do tumbling. Daí, como é um time, a gente vai se
se ajudando, né? Aí... E a pontuação seria quem faz melhor o movimento, tudo? Então, a pontuação, a gente começa sempre em um número, assim, um valor X. Então, por exemplo, a gente tem uma folha, né? Isso depois de que aconteceu o campeonato, a gente recebe com todas as nossas notas. Deixa eu dar um exemplo. Tem ali a partezinha escrito dificuldade. E daí a gente tem 20 pontos de dificuldade pra atingir na apresentação inteira. Então, a gente começa com esses 20 pontos. Aí, vai diminuindo daí, por exemplo, por coisas que acontecem. Erro, alguma coisa. Erro de técnica, erro de, às vezes, a firmeza, né, da flyer, tudo. Então, esse ponto vai descendo, em vez de subindo, vai descendo. Claro que o dificuldade foi só um exemplo que eu dei, né, mas tem várias coisas, tipo, que vão diminuindo sua nota. Posição, tudo. Legal. E hoje, o que mudou isso na tua vida? Nossa, isso mudou tudo. Acho que, assim, quando eu comecei, eu tava entrando na faculdade, eu ia começar a educação física, eu ainda não sabia exatamente pra onde eu ia. Então, quando veio o TYR e quando eu comecei a me desenvolver como atleta, e agora como treinadora, tipo, isso influencia no meu trabalho, me influencia como atleta, no meu mental, sabe? Então, isso, nossa, melhorou tudo na minha vida. E qual que é a tua... Esse ano, o que você... Teu futuro pra esse ano de atleta? De atleta, eu pretendo continuar ali no Rebellion, né? Claro que é muito difícil eu ter que ir pra Ponta Grossa e voltar. Então é uma coisa, assim, que eu tô... Assim, tá pegando um pouquinho em mim, né? O fato de... Porque querendo ou não, é 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar e mais o tempo de treino lá. Então isso me pega um pouquinho, mas eu acredito que vai ser meio que isso que eu vou fazer esse ano, né? Vou continuar no Rebellion e continuar treinando aqui com os meus amigos, daí só. E pra campeonato, tudo, pretende tentar de volta o Mundial, tudo? O Mundial não. Porque a seletiva já aconteceu também, que foi em dezembro, geralmente. Na verdade... Esse ano passado, foi diferente. Um pouquinho a forma que fizeram a seletiva. Foi um processo mais longo. Mas, além de tudo isso, tá sendo muito caro. Porque isso tá saindo tudo do bolso do atleta. E se ele não consegue patrocínio pra ele, fica muito caro. Então, meio que saiu da minha ideia ir pro Mundial de volta. Porque senão pesa demais. E o problema seria também viajar todo final de semana pro Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, né? Que não lembro, não tenho certeza aonde vai ser esse ano. Mas no ano que eu fui era pro Rio de Janeiro. Então, todo final de semana, sexta-feira à noite, eu tava lá na rodoviária, pegando ônibus, indo pro Rio de Janeiro, e era assim, 15 horas de viagem. Acho que até por isso que quando eu entrei no Rebellion, eu falei, nossa, 1h30 não é nada. E ainda vai de carro, melhor, tudo? Mais tranquilo, ali tô eu dirigindo, indo, né? Vai voltar pra casa dormir? Vou voltar pra casa dormir, sem ter que me preocupar com onde eu vou ficar. Aí no Rio de Janeiro acabava que eu gastava muito mais, porque era alimentação, era tipo, muita coisa. E eu ficava daí sábado e domingo, né? Então eu perdi todos os meus finais de semana lá no Rio. Nossa. E... pretende começar a dar mais aula, tudo? Sim, pretendo. Até a gente abriu um time all boy no Rebellion, que é pra eu assumir ele, mas estamos ainda conversando sobre isso. Então, até não sei se eu podia falar aqui, né? Porque ainda não saiu no Instagram do Rebellion quem que vai ser treinador nem nada. Mas até então... Tá meio que assim. E como treinadora de outros times, daí vou continuar indo pra Cascavel. Já marquei data com eles pra ida. E vou continuar com a medicina da PUC e da UP. Legal. E qual que é a diferença ali dos homens pra mulher? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Como atleta? Como atleta ali. Então, tem aquela coisa, né, que... A gente sempre fala, sempre tem um pouquinho, né, do homem é mais forte. Claro que não é todos, não é generalizando, né?
A gente pode colocar... Tem mulheres que são muito mais fortes que alguns homens, né? Mas a força, por mais que ela não seja o ponto principal do tier, ela existe, né? Ela tem que tá presente ali, porque se você não consegue sustentar uma pessoa em cima de você, até não tem como, né? Então acaba que alguns homens, né, tipo, bastante, acaba tendo mais facilidade. Mas também tem aquela coisa, a mulher é muito mais técnica. Sim. Então, às vezes, os movimentos de mulheres são muito mais bonitos. É muito mais delicada a mulher. Tipo, às vezes você olha um movimento de mulher, ela faz aquele movimento travado. Você fala, nossa, você fala que lindo, sabe? Tipo, parou o movimento. E às vezes os homens, por quererem fazer mais na força, acaba ficando aquele negócio meio tipo... Mas, assim, não dá pra falar que um é melhor que o outro, nem nada, né? Sempre tem... Mas, assim, na competição é a mesma coisa, assim, os mesmos movimentos, tudo. Não, mesma coisa. Vai competir, vai fazer o mesmo movimento, vai fazer as mesmas coisas. Tem flyers que são homens também. Então, tudo, assim, depende da pessoa e da capacidade física da pessoa. E a flyer sempre tem que ser mais magra, né? Então, isso é uma coisa que pega muito. Claro que não tem como levantar uma pessoa super pesada, né? Vai me levantar lá 130 quilos. Então, isso é uma coisa que a gente, como atleta e treinadores, a gente tenta não falar assim, não, você não pode ser mais pesada que tanto. Porque é uma coisa que acaba ficando desconfortável, né? É difícil. Mas eu acho que, eu particularmente falando, eu acho que isso tem que existir sim, tipo, não dá pra levantar e manter uma pessoa por muito tempo lá em cima, que acaba tipo, estando muito pesada, né? Até isso é uma briga que eu tenho comigo mesma, porque eu sou uma das flyers mais pesadas ali do Rebellion, até fui o ano passado, né, que eu tava pesando 59, 60 quilos. Aí... Nossa, era mais pesada. E era mais pesada, assim, então, tipo, às vezes a mais leve pesa 46, ali, tipo, isso do meu time, né. Mas tem times que tem flyers de 30 e poucos quilos. Nossa. Então, são muito leves. Então, tem aquela coisa. É uma coisa que você tem que entender que, tipo, quanto mais leve, mais fácil. Mas não é, por exemplo, proibido levantar, entendeu? Uma pessoa mais pesada. Mas, claro que numa competição onde a gente vai ter que apresentar uma rotina de 2 minutos e meio, a gente vai querer colocar uma pessoa que às vezes é mais leve pra facilitar. Mas tem a situação da pessoa mais leve que não tem técnica. Sim. Isso dificulta muito. Então, às vezes, a pessoa é super leve, nossa, alguém consegue levantar ela facinho, mas fica mole, não fica firme lá em cima, tipo, não consegue, sabe? Então, acaba dificultando. Você vê que tem que ter talento ou treinando firme consegue? Tem que ter força de vontade. Assim... Tem pessoas que é aquela coisa que a gente conversou sobre criança, né? Às vezes tem um desenvolvimento motor ruim. Mas, assim, eu acho que tudo dá pra consertar. Eu não acredito nisso de, tipo, não, a pessoa não tem talento, ela não evolui nunca. Eu acho que treinando certinho, todo mundo consegue, sim. Legal. Porque eu vejo... Eu não tenho uma coordenação muito boa. Eu hoje treino bastante... hoje eu parei de treinar, mas também sou atleta. E eu vejo... Tem muitos que têm uma evolução muito rápida e alguns mais devagar. Mas quem tem a evolução mais devagar, mas é focado, vejo que muitas vezes ultrapassa aquele que tem talento. Sim. Então é muito legal de ver isso. A galera treinando. E como que funciona o treinamento de vocês? Quantas horas por dia? Tem que treinar 2, 3 vezes no dia e tal? Isso depende de cada time, né? De cada treinador ali que vai... estabelecer isso, né? Lá em Ponta Grossa, por exemplo, eu chegava no meio-dia e treinava do meio-dia até as 8 horas da noite. Então, eu treinava bastante porque era um dia só por semana. E eu treinava 2 times. Eu treinava no All Girl e treinava no Coed. Então, como eu tava nos dois ali, eu acabava tendo 2 turnos de treino, né? Sim. Mas eles chegam lá treinar no dia de semana também mais vezes? Treinam mais vezes. Alguns que a gente fala que são os estantes, alguns estantes se reúnem no ginásio para treinar durante a semana, mas também tem os treinos daí, por exemplo, que o próprio ginásio oferece, que são os treinos de tumbling, que é a ginástica de solo, que daí eles dão treino lá também, só eles, né? E tem os treinos que daí eles vão soltando conforme
no Instagram você vai ver. Mas tem, tipo, o treino de estante, que daí as pessoas podem ir com o estante lá treinar. Treino de partner, que a gente fala, que é uma base e uma flyer em cima. Tem esses treinos também que eles dão. Então depende do que eles estão soltando ali no Instagram. Como que você vê a evolução do cheerleading, do salto? A evolução. A evolução você diz do atleta ou do esporte? Do esporte. Do esporte. Então, até tava vendo sobre isso esses dias. Em 2016 que o cheerleading foi considerado um esporte mesmo, né? Até então ele não era um esporte, ele era muito pequeno, principalmente no Brasil, né? No Brasil tinha muito pouco, começou a crescer agora. Agora, ano passado, que foi bonito de ver, assim, o campeonato, tipo, muito cheio, assim, com muita equipe. Então, é um esporte que ele tá em crescimento, né? Tanto que a própria, que nem eu falei da seleção, é muito caro e são os atletas que tem que bancar, né? Então, por ser um esporte pequeno. Porque se fosse um esporte grande, as pessoas vendo de fora, eu acredito que mais patrocinadores iriam atrás da seleção brasileira. Sim. Entendeu? Aí, eu acho que Tem um time da seleção ou é equipes que ganham vaga e vão... Não, tem um time da seleção. A Seleção Brasileira de Cheerleading. Que daí tem as equipes co-ed, né? Que é meninos e meninas. Tem a equipe all-girl. E... É isso, porque o co-ed tem o júnior e tem o adulto, entendeu? Aí são os 3. Então... até me perdi. E onde a seleção fica em qual cidade? É São Paulo? Fica no Rio. Fica no Rio? No Rio e em Belo Horizonte. Tem a parte, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas é que quando eu fui era só Rio de Janeiro. Era tudo no Rio. Agora foi um pouquinho dividido. O co-ed, na verdade, estava em Brasília. E o All Girl, até ano passado, estava no Rio. Mas eu tô escutando falarem que vai ser em Belo Horizonte. Mas eu não tenho 100% de certeza nessa informação, então... Que legal. Você já participou da seleção ou não? Já. Participei em 2022. Fui pelo All Girl. Tá. Aí foi os treinos lá no Rio. E a gente foi pra Orlando competir. Que daí é o Mundial. Aí todas essas equipes treinam pra ir pro Mundial ou pros Jogos... Mais um que eles vão, eu não lembro qual que é. Pan-Americanos. Daí tem as duas, tem esses 2 campeonatos. Né? E como que é os nomes do salto? Como que é os nomes, alguns nomes assim, os melhores? Então, os melhores movimentos, você disse? Os melhores movimentos, isso. É que depende de cada um. Mas eu gosto muito do basket. Pra mim é um dos meus movimentos favoritos, que é o lançamento da altura da cintura até o mais alto possível. Que daí eles jogam a flyer e a flyer tem que fazer uma figura, que a gente chama lá no alto. Então, por exemplo, tem como ela fazer uma figura com a perna aberta, com a perna fechada, tem como ela dar um giro, 2 giros, descendo, chutar e girar. Então tem várias coisas. Eu amo o movimento que a gente chama de kick full, ou kick double, que é o kick full, ele é um chute e um giro. O kick double é um chute e 2 giros. Então, pra mim é o meu favorito. Então, é o que eu acho mais bonito. É muita loucura. Pense em cair de lá, tudo. Vocês não têm medo? Nossa, tem que confiar muito em quem tá embaixo. Mas até isso que eu falo, assim, do kick full, kick double, que eu acho bonito, é porque é o que a gente tem mais, assim, mais fácil no Brasil, né? Mas agora você vai ver uns movimentos que, tipo, os times dos Estados Unidos, da Finlândia, fazem, são absurdos, assim, você fica... tipo, em choque de ver. É tipo a menina sendo jogada, fazendo um mortal com 3 giros e um chute do nada. É umas coisas assim, absurdas, que às vezes até a gente olha, e pra gente entender o movimento e conseguir, tipo, tentar começar a colocar educativos e começar a tentar fazer ele, são muito difíceis. Assim. Como que você vê o Brasil hoje no Mundial? Ele tá bem no Mundial? Então, agora... ano passado, o Brasil conseguiu pegar uma medalha de 2º lugar. Que legal. E isso na equipe co-ed, se eu não me engano. E no Júnior, se eu não me engano, eles pegaram 3º, ou foi ao contrário. Mas tá crescendo bastante e tá sendo muito bonito de ver essa evolução.
claro que se tivesse um apoio maior, assim, tivesse maior essa divulgação, tudo. Sim. Até agora eles começaram, ano passado teve não, como fala? Um programa na Globo, que teve um quadro sobre a seleção, que foi muito legal, assim, pra... Então, eu não conhecia. Eu conhecia, assim, de ver alguma coisa na TV, mas não sabia que aqui no Brasil realmente tinha treinamento, que iam pra fora, tudo. Daí eu procurando alguém pra convidar pra vir pra aqui, tudo. Daí eu vi você. De repente uma menina sendo jogada pra cima. Eu falei, opa! Daí eu entrei em contato com você, daí eu vi a Rebellion, daí conversei com o João, tudo. E eu falei, nossa, tão massa e pouco divulgado. Então eu acho que aqui o Brasil hoje falta a divulgação do esporte. Falta. Ele, como eu falei, ele tá crescendo agora e já vem de um tempo, assim, crescendo. Eu entrei no TIR em 2019. Então já fazem 5 anos ali que eu treino, né? E ele tá se desenvolvendo e agora que eu sinto que ele tá começando a ter uma divulgação melhor. Mas assim, com relação à seleção brasileira, ela tem crescido, assim, tem ficado bem forte. O espaço para treinamento precisa de muito equipamento, muita proteção? Então, quanto mais segurança, melhor ali, né? Então, o que a gente usa? Antigamente, quando eu entrei no TIR, não tinha nem... A gente treinava no tatame. Assim, até tem gente que entrou antes de mim que fala que treinou no concreto, né? Mas, assim, hoje em dia, se eu for falar, assim, o que eu acho que é necessário para a segurança dos treinos, né? No mínimo um tatame, porque... É o que muitos têm, agora a gente tá com o tablado. Então, eu vi o João indo buscar isso. Faz pouco tempo que teve, né? Sim. Eu vi o João indo pegar esse tablado, deu errado, tudo. Ele montou os tablados, daí deu problema que acho que, se não me engano, não chegou as molas. E daí ele teve que voltar pra Ponta Grossa, e daí as molas já tinham chegado lá. Então faz pouco tempo que vocês têm o tablado. Faz pouco tempo. E o que ajuda o tablado? O tablado, o tablado ele é com mola. Antes do tablado, o João tinha lá no Rebellion já o Tier Floor, que é melhor que o tatame. O tatame, ele é muito firme, né? O Tier Floor é como se fosse uma espuminha, assim, tipo um tatame mais mole, fofinho. Assim, com um carpete em cima. Vamos colocar assim, né? Tipo, mas o tablado, ele é o Tier Floor, tipo, não muda ele. Mas embaixo ele tem ali, se não me engano, são 2 camadas de madeira e uma de mola. Então as molas, a hora que você vai fazer principalmente a parte da ginástica de solo, você bate no chão e ele joga pra cima. Então ajuda muito. E daí, claro, aconteceu algum acidente que a gente evita sempre, né? O máximo possível. Mas aconteceu um acidente da flyer cair no chão. Se você tem ali a mola, ela cai, dá uma quicadinha assim e acaba não machucando. Cair no tatame já machuca. Ou no Tier Floor, a flyer sente também, se não tiver as molas embaixo, né? Acaba sendo menos pior do que um tatame, mas ainda é ruim, né? Tipo, ainda... E vamos falar das lesões, então. Como que as lesões... Já teve lesão você, tudo? Então, as lesões são complicadas no TIR. Bastante atletas, assim, principalmente os mais experientes, acabam tendo uma lesão, sim. É claro que às vezes não é tão grave, né? Mas geralmente de dor muito, 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 assim, constante. Os atletas terem dor. Luxação, dor no punho, por segurar, assim. Dor no tornozelo, por causa da ginástica de solo, muito impacto. Eu, por exemplo, tenho uma lesão no tornozelo, que eu ainda não fui ver o que é. Mas eu sei que eu tenho que correr atrás, né? Mal de atleta. Mal de atleta, exato. Fala, não, tá tudo bem, tô treinando, vamos continuar. Mas eu tenho uma lesão no tornozelo, não sei o que é exatamente ainda, porque eu não fui ver. Mas quando eu tomo impacto no tornozelo, eu sinto bastante dor. Então, eu acredito, assim, pelo que eu já vivi bastante, assim, do TIR, as lesões, a maioria é impacto. E, tipo, torção, por exemplo, quando rompeu o ligamento, né? Por torção ali, tipo, de um movimento que você foi, tava correndo no tablado, caiu. Aí... E geralmente é mais ligamento, né? Ombro, ligamento e cotovelo. Então, e é mais difícil de curar também, né?
Exatamente, Pra leva um tratar tempo ali. tudo. O que mais acontece é ligamento e articulação, com certeza. Mas, assim, claro, se você não estiver treinando com segurança, se você não estiver cuidando disso, pode vir a acontecer até, tipo, fraturas e coisas assim, né? Mais complicadas. Qual que é o maior desafio hoje pra vocês? Competir, ser atleta? O maior desafio, eu acho que é a não constância de treino, mas tipo, você conseguir treinar bem com uma estrutura boa. Vamos dizer assim, uma constância de treinos com estrutura. Porque lá no Rebellion a gente tem uma estrutura perfeita, assim, eu gosto muito de lá. E só que em Curitiba, por exemplo, eu já tenho que ir atrás de ginásios de ginástica mesmo. Sim. Porque não tem ainda que seja um ginásio assim de tir que tenha todos os materiais que eu preciso. Tem um ginásio em Curitiba, mas ele é em um local de circo. Tá. Então, tipo, não é exatamente o tier floor que tem o tablado. Então, claro que a gente tá se desenvolvendo, acredito que já vai ter. E como que você vê Curitiba, a evolução? Tá vindo algum time bom aí, tudo? Ah, tem times fortes em Curitiba, assim. Mas falta estrutura. Falta estrutura. Tem muito atleta bom. Isso tem bastante. Sim. Tem bastante atleta bom, atleta forte no cheerleading. Atleta que tem futuro, assim, sabe? Mas ainda falta a estrutura e falta juntar esses atletas pra vir um time aí forte. Entendi. Hoje eu vejo por Curitiba isso, falta estrutura. Pô, Curitiba é enorme. Também isso eu acho que dificulta um pouco, é muito grande. Cada um fica numa região, tudo. Daí você pega, vai abrir um ginásio, por exemplo, não sei, no AU. Aí você vai ver a pessoa que mora lá no Boqueirão. Pra chegar até o AU. Nossa, é muito longe. É quase de Curitiba a Ponta Grossa. Daí, tipo, é melhor ir pra Ponta Grossa do que... porque pega BR, né? Mais fácil. E hoje, você dando aula, qual que você vê o maior desafio teu pra você dar aula? Pra eu dar aula... Nossa, eu comecei a dar treino no ano passado. No início do ano passado. Foi um desafio muito grande, assim, porque como são muitas coisas... A rotina de tir, ela é dividida entre os baskets, que são os lançamentos, os stands, né, que daí é a parte de elevação, os jumps, que são saltos, a ginástica de solo, o tumbling e o dance. Pra mim, quando eu comecei a dar treino, eu tive muita dificuldade em montar essa apresentação. Sim. Juntar... e tem as pirâmides, né, claro, que daí são... várias flyers lá em cima, né? Dando a mão, formando uma estrutura. Sim. Então, quando eu comecei a dar treino, foi muito difícil. Eu lembro que eu bati bastante a cabeça com montar essa apresentação. E a apresentação que a gente faz, geralmente a gente manda fazer uma música, que a gente chama de Tier Mix. Quando a gente manda fazer essa música, o treinador tem que enviar uma planilha, tipo uma tabela, com todas as contagens e exatamente quando acontecem certos movimentos. Então, quando eu tive que montar essa rotina, colocar na tabela pra entregar pro mixer, né? Que eu chamo de mixer, mas não sei se chama assim. Você já tem esse cara que faz as músicas daí? Tem pessoas que a gente conhece. Então, a gente... Depende do o time que eu fiz a apresentação, eles tinham o próprio... Mixer. O músico. O músico, Então, eu tive que montar essa tabela, daí enviar pra ele. Isso foi muito difícil pra mim. Porque como era meu primeiro ano ali, eu tava aprendendo, eu me bati muito. Porque até pra montar a apresentação foi muito difícil. Aí colocar no papel exatamente o momento de quando ia acontecer tal coisa, foi assim, bem difícil, mas... O que foi pior? A tua primeira competição, você como atleta ou como sendo professora? Nossa, eu como treinadora, com certeza. Eu acho que eu fiquei mais nervosa do que em todas as vezes que eu ia competir. Eu imagino. Lá na frente, assim, vendo os atletas, nossa, dá um aperto no coração, você não sabe o que vai acontecer. E era maior ou era menor os atletas? Como assim? Na tua primeira competição, era os mais velhos ou os mais novos? Era criança? Era os mais velhos já. Mais velho?
Aí, até essa dificuldade que eu tenho bastante é no dance, né, de montar a parte da dança, assim, que é a minha maior dificuldade. Mas quando eles foram apresentar, assim, e eu tava nervosa lá fora, assim, eles foram marcar a apresentação, né, a rotina, e geralmente eles marcam antes, isso pro intermédio, né, que a gente fala. Outros campeonatos acontece, dependendo do campeonato, acontece de certa forma, o aquecimento, tudo, a preparação para entrar no tatame de competição. Mas no intermédio eles tinham uma marcação, eles marcavam a rotina inteira, a rotina que a gente chama é a apresentação, né? Eles marcavam tudo na frente de todo mundo, como se estivessem competindo, sem fazer as elevações. Então é meio que só para lembrar o que ia acontecer ali, né? Aquecer e começava depois logo em seguida. Eu lembro que eles erraram tudo na marcação. E eu na frente deles, assim, tentando passar pra eles, e eles, assim, completamente perdidos. Fiquei tão nervosa, que eu peguei, assim, falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. Aí, a hora que eu saí da frente deles, ali, daí foi realmente começar, eu fui assistir, ficar do lado, eles acertaram tudo, assim. E foi muito legal de ver. Nossa, eu tava nervosa, eu gritava, assim, tipo, foi bem mais, assim, foi bem mais, tipo, nervosismo, assim, foi bem maior, assim, estando de fora e vendo. Porque quando você tá de fora, você não pode fazer nada. Você tem que só torcer. Agora, quando você tá dentro ali, você sabe que aconteceu alguma coisa, você tenta contornar. Exato. Mas... E eu errei. Não é o outro, pô, dependeu de mim, eu fiz aquilo. Sim, é bem isso. Nossa, mas foi até engraçado. Esse campeonato a gente ficou em 3º lugar. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, né? E como atleta, como que foi primeira competição? Primeira competição foi... Eu lembro que foi o Paranaense, em 2019. Eu fiquei muito nervosa pra entrar, mas ao mesmo tempo, a gente teve um preparo muito bom, que a gente passou por apresentações, pequenas apresentações, assim, pra públicos menores. Então, tipo, deu uma aquecida no coração, sabe? Sim. Mas eu fiquei bem nervosa também, mas é aquela coisa, a gente fica com o nervosismo, aquelas borboletas na barriga, assim, né, tipo, pra entrar no tatame, e quando você entra no tatame parece que tudo apaga, fica tudo preto, assim. Aí, quando começa ali a música, parece que seu corpo vai, porque de tanto que você já treinou o ano todo, né, ele vai automático. E a hora que termina, assim, você para e fala, meu Deus, eu quero fazer de novo. E você consegue lembrar o que você fez? O que eu fiz? Tipo assim, você terminou de fazer tudo. Você lembra? Pô, eu fiz aquilo. Você lembra de tudo? Não lembra. Isso. A hora que acaba, você fala assim, meu Deus. Acabou. Aí você sai e às vezes você fica pensando assim, tipo, meu Deus, eu não lembro de ter feito tal movimento. Será que aconteceu? E é engraçado pensar isso, assim, porque... Nossa, é bizarro, assim, quando você sai. Parece que dá um apagão, assim. Parece que você fez tudo no automático mesmo. Aí você vai ver o vídeo depois, você fala, nossa. Você consegue ver vídeo? De você? Consigo. Eu adoro. Assim, Nossa, tem vezes que eu gravo vídeo pra eu postar no meu Instagram e eu fico um tempão vendo aquele vídeo várias e várias vezes de novo. Eu já... Acontece comigo a mesma coisa nas lutas. Eu luto, acaba a luta... Não lembro de nada. Não sei como ganhei, como eu perdi, como eu apanhei, como bati. Não lembro de nada. Daí, dá aquele apagão. Pô, tem vídeo pra ver. Eu não assisto nada. Me dá um nervosismo, me dá uma ansiedade. Sério? Eu não vejo. Você não consegue assistir? Não consigo. Podcast aqui. Nenhum episódio eu vi até hoje. Não acredito. Fico nervoso. Vou começar a trabalhar isso. Quero começar a assistir pra ver o que eu preciso melhorar, tudo. Mas me dá uma ansiedade ver... Eu assisto 2, 3 minutos. Ai, chega, não quero mais. Deixa eu desligar aqui. Já foi muito. Então é bom isso, de você conseguir se ver o que você pode melhorar, tudo. Eu fazia muito isso no início, assim. Eu gravava vídeos dos movimentos e via o que estava acontecendo quando não estava saindo. Até hoje em dia, assim, às vezes não tá dando certo um movimento, eu vou lá, gravo, vejo o que tá acontecendo e entendo o que eu tô fazendo com o meu corpo. Porque a gente só faz, às vezes, as coisas e não sente o que tá fazendo. Então, daí, eu paro, vejo o vídeo, analiso certinho e falo, não, é isso que eu tenho que fazer pra melhorar. Que massa. E você
como que pode perguntar? Tem admiração a algum atleta que você vê ela competindo para ver os movimentos dela, tudo? Então, tem vários atletas hoje em dia que eu vejo, principalmente do Brasil, que eu gosto de ver bastante a evolução, né? Mas um que eu pare e eu fale, tipo, meu Deus, esse é o atleta perfeito que eu quero ser. Eu não tenho nenhum, assim, que eu fale, meu, tipo, sabe, seja Quero ser fissurado, ela. assim, aham. Não, eu vejo movimentos que eu acho bonito que determinados atletas fazem. Sim. Então eu tento ir mais pelo movimento do que pelo atleta. Mas tem atletas incríveis que eu gosto de acompanhar, nossa, a evolução da pessoa, ou o atleta fazendo certos movimentos, né? Claro que tem atletas que dominam alguns movimentos. Sim. Então você olha e, tipo, você se identifica não, mas, tipo, você quer se transformar o seu movimento naquele, sim, porque você acha muito bonito. Então... E hoje, tem as músicas, tudo. Tem um estilo de música que você mais gosta pra competir, tudo? Assim, como que é feita a música, né? É como se fosse uma música... Acho que é errado eu dizer eletrônica, porque são várias músicas juntas, é tipo um mix mesmo, mas ele tem uma batida no fundo, não é... É crono alguma coisa que eles falam, que fica no fundo. Metrônomo, nossa, não tem nada a ver com crono, mas tudo bem. Eles colocam esse metrônomo lá, que eles falam no fundo, que é tipo uma batidinha bem certinho daí no ritmo da música. E eles vão encaixando ali músicas que eu descobri, eu não sabia disso, mas eu descobri que toda música tem esse metrônomo no fundo. E daí você tem que pegar a parte da música certinha que bate com o metrônomo e colocar ela lá. Então, aí, tipo, voltando pra essa pergunta que você fez, se eu tenho estilo de música, né, que eu prefiro, isso seria com relação a quais músicas eu quero encaixar nesse mix, né? Eu não tenho nenhuma específica, assim, na verdade. O que a gente faz, geralmente, é escolher as músicas que a gente gosta, mandar pro mixer e ele arruma ali, do jeito dele. Isso aqui no Brasil, né? A gente, por exemplo, no Rebellion, o mix do Rebellion, ele é feito bem personalizado. É feito fora, não é feito aqui no Brasil. Então, eles fazem lá fora de uma forma bem diferente, que é como se tivesse voice-overs no fundo das músicas. Sim. Então, é um ritmo, e de repente, você tá vendo ali o mix, de repente fala Rebellion, All Stars, não sei o quê. E daí tem uma letra ali que fala sobre o time, então, tipo, não é exatamente um monte de música junta, sabe? Não são músicas que já existem. Então é até melhor, é mais dinâmico a música, tudo, dá mais ânimo, vamos dizer, pra galera. Exato. Tem, tipo, geralmente é muito legal de você ver a rotina, porque a música encaixa com os movimentos que você tá fazendo. Então, tem os efeitos sonoros que são, tipo, aqueles plim que acontece. Às vezes você joga as meninas pra cima e de repente plim! Com a menina lá em cima. Então, isso é muito legal de ver, assim. Tomara que o Brasil também consiga fazer igual, porque depender de só a galera lá de fora fazer tudo. Sim, eu não tenho certeza, não posso falar, que isso não tem no Brasil ainda, né? Mas até bastante time contrata gente de fora pra fazer isso. Então eu acho que ainda não tem. Mas sobre a música eu não posso falar muita coisa, pode ser que eu até esteja falando coisa errada aqui, mas... Mas, pô, tem que ter muita confiança, né? No cara que faz a música. Tem que. Mas eles... Também você pode alterar qualquer coisa se precisar, né? Mas ele pega aquela tabela e ele tem que seguir aquilo ali pra colocar os barulhinhos exatamente no momento certo. E qual que é a sua próxima competição? A próxima vai ser o intermédio em engenharia, mas eu não vou como atleta, eu vou como treinadora. Aí, nos dois. Como que tá a preparação? Então, eu tô um pouquinho nervosa, porque assim, esses campeonatos universitários são com calouros. Então é a galera que tá entrando na faculdade agora, às vezes a pessoa nem sabe o que é cheerleading. Você tem que treinar a pessoa do zero, e esse ano vai ser em maio. Então eu tenho que treinar uma pessoa do zero até maio pra apresentar uma rotina boa. Não começou ainda? Não começou ainda, porque tem que esperar voltar à faculdade. Geralmente time universitário treina dentro da faculdade. E
falta, tipo, pra liberar a faculdade, a gente precisa da estrutura, né? Então precisa voltar às aulas. Até o time voltar, divulgar, daí que vai ter treino, e os calouros entrarem, eu tenho que ficar num treino de, tipo, movimento básico ali com a galera que já tá no tier. E até entrar daí os calouros, e eu tenho que ensinar tudo do início daí. E levar sorte eles. pra ver se pegam. E levar sorte pra ver se pega gente que, nossa, você coloca ali, foi. E você como atleta? Tem Eu como atleta só no final do ano. só final do ano? É sempre essas competições de nacionais ou regionais aqui, né? Maiores são final do ano. A única exceção é intermédia, engenharia, dos jogos jurídicos. Jogos universitários, né? São exceções que acontecem no meio do ano. Eu posso estar errada também. Mas esses do Brasil são assim. O primeiro vai ser em setembro. Mas qual que é o conselho pra você dar pra essa galera que tá começando agora, que quer realmente tentar? Eu diria, se dedica. Porque, ó, é complicado, assim, tipo... E eu diria, assim, pra também não ligar tanto pra dor muscular no início. Porque vai ter... E não é pouco. Dor muscular no início do tier é bastante. Assim, ombro aqui por levantar, perna de fazer agachamento pra levantar também, né? As meninas ou os meninos de Fire. Então, assim, muita dedicação e bastante resistência. Gelo, gelol. Gelo, gelol, são os melhores amigos atletas ali. O próprio... Como que a gente fala? É gelol mesmo. O gelol, sprayzinho? O sprayzinho, gelol mesmo. Aí, nossa, é o aliado, assim, tá no treino e... vambora. O que eu acho que falta muito aqui é banheira de gelo. Falta. Muito. E falta, inclusive, falar sobre esse assunto. Sim. Porque a galera não dá importância. E, assim, quando eu fiz banheira de gelo, eu senti bastante diferença. Nossa, é demais. Eu já tinha feito algumas vezes aqui no Brasil, mas tipo, não tinha lesão, não tinha machucado. Fiz por fazer. Fui fazer minha primeira luta pra fora. Apanhei igual condenado. Apanhei muito. Eu mostrei a minha foto, minha cara inchou demais. Dor, tudo. Eu saí da luta e fui pro quarto. E lá tava menos 5 graus, se eu não me engano, menos 10 graus, República Tcheca. Daí eu cheguei na banheira, joguei no mais gelado. Não é banheira de gelo, mas funcionou. Joguei no mais gelado, fiquei lá. Mas eu tinha apanhado muito. E saí 100%, sem dor nenhuma, sabe? Tem um que fala, nossa, se fosse aqui no Brasil eu não tivesse feito isso, eu tava ferrado. Uma semana e tal. Eu fiz essa banheira de gelo, nossa, saí zerado. E é muito bom. É muito bom, assim. Imagino pra vocês. Sim, até com as lesões que acontecem no tier, assim, nossa, o gelo é um super aliado. A gente tem aqueles... Sabe que é tipo... É como se fosse um saquinho de gelo, mas... Sim, com gelzinho? Só que ele é tecido. Aí a gente deixa dentro do congelador, aconteceu alguma coisa, tira na hora, coloca ali. Sempre ajuda bastante os atletas. Eu acho que falta mais isso, banheira de... Porque eu vejo vocês, às vezes nem tá com lesão, tudo... Mas tá com aquela micro lesão ali, tudo, pra ajudar muito. Sim. Então falta muito. Faz uma diferença bem grande, assim. Nossa, quando eu fiz, eu lembro que eu saí, assim, no começo. Nossa, eu entrei na banheira, eu quase desmaiei. Eu fiquei branca, assim, ó. Branca. E daí eu tive que colocar, a banheira tava aqui, assim. Aí, na frente, colocaram uma cadeira. Porque eu tava com acho que era... o meu pé machucado, alguma coisa assim. Aí eu fiquei com a parte de baixo, assim, na banheira, e deitada, escorada na cadeira, porque eu tava quase desmaiando. Você não entrou no corpo todo? Não consegui entrar. Não deu. Gente, eu ia desmaiar. O primeiro minuto, os primeiros 30 segundos, parece que você vai morrer. Você vai morrer. Depois você fica lá tranquilo, não tranquilo, mas você fica. Aí eu fiz, assim, já até uma banheira de gelo com o corpo inteiro. Mas foi um pouquinho mais tranquilo. Foi tipo, eu entrei na banheira, aí fui jogando os gelo assim, aos poucos, né? Então eu fui me acostumando. Não foi aquele negócio de choque, assim, do nada. Mas até
também tornozelo, meu tornozelo vive machucado. Então eu tive uma vez, recentemente no Paranaense do ano passado, eu lesionei o tornozelo, né? Aí cheguei em casa, peguei um balde, enchi de gelo, botei meu pé lá dentro. Nossa, parece que o pé vai sair fora. E é pior, eu acho, só uma parte do corpo. Quando você entra inteiro, teu corpo se acostuma, beleza. Mas só o pé. A outra parte tá quente e lá gelado, fica muito estranho. Fica. Nossa, mas quando eu tirei o pé dali do balde, parece que, nossa, 100%. deu uma aliviada. Assim, eu não diria que ficou 100% Sim, porque tava realmente muito lesionada. Mas foi assim, eu saí, deu uma boa melhorada. E você tem fisioterapeuta? Tudo? Tenho, que eu conheço. Mas não é aquela coisa assim de tenho fisioterapeuta como atleta. Eu tive na seleção brasileira. Na seleção brasileira a gente tinha um fisioterapeuta que acompanhava a gente, né? Mas hoje em dia é mais aquela coisa de machuquei aqui, preciso de um físio. Tá, vai lá. Sei lá, 2 meses se enrolando pra ir no físio. Como que foi te chamar pra entrar na seleção? Como que foi essa... Não, eu passei por uma seletiva. Então, o primeiro, na época, agora tá bem diferente, mas na época eu mandei um vídeo com todos os movimentos que eles pediam. Aí, daí, beleza, passei lá na seletiva por vídeo, teve uma seletiva presencial. Então, eu tive que ir pro Rio de Janeiro fazer a seletiva presencial. Daí, eles foram lá, separaram as pessoas, tipo, eles te jogam ali no meio de pessoas que você não... que às vezes não conhece, né, às vezes pode até conhecer. Faz os movimentos, eles avaliam e depois te passam o resultado. Aí foi assim que eu entrei. Agora tá tendo bastante partes essa seletiva, assim. Então, tipo, tem o vídeo, tem a seletiva presencial, aí tem um training camp, que eles chamam, que é, tipo, um treino, assim, pra seletiva. Sim. E eu acho que é assim que tá agora. Que eu não fiz o processo, né? Mas o ano que eu fiz foi assim. Teve a seletiva por vídeo, a seletiva presencial, e daí eu já tava no time. Como que foi participar da seleção brasileira? Nossa, foi surreal. O time lá, assim, pelo menos nesse ano que eu fui, as meninas eram muito, tipo, gente boa, assim, sabe? Muito simpáticas, muito alegres. Então era um treino leve, que eu me divertia. Então eu gostava muito de estar lá, assim, e a evolução que eu tive como atleta foi muito grande. Porque era uma treinadora ali muito boa, a Nike estava na época. Ela me ensinou muita coisa que eu não tinha ideia, assim. Como eu entrei na categoria All Girl, a gente tem aqui, por exemplo, Curitiba e Ponta Grossa ali, a gente treina o All Girl com uma técnica bem parecida com a do Coed. Lá na seleção, a técnica do All Girl é bem diferente do Coed. Então, isso que eu aprendi bastante lá. Tipo, até foi muito bom pra mim como treinadora, porque dá pra você ver que não é, tipo, só a técnica que você conhece que faz dar certo, que faz sair bonitinho. Tem muito mais técnica pra fazer o mesmo movimento que sai bonito também, que faz acontecer, né? E a experiência que eles passam é muito... de lá é muito grande, assim, nossa. Até o fato de você conhecer atletas de outros estados. Porque daí, por exemplo, eu não tô só recebendo a técnica que a treinadora da seleção tá me passando. Eu tô vendo a técnica da seleção brasileira ali, e daí junto com os atletas de fora, eu percebo a técnica de fora, de outros estados. É muito legal essa vivência. Eu falo que hoje se eu quiser viajar pra algum lugar, às vezes é só eu ligar pros meus amigos, que tipo, eu consigo... ver o que eu vou fazer na determinada cidade, né, o estado, ou até às vezes lugar pra ficar, bem tranquilo. E o bom que, às vezes, a técnica que a treinadora passou, às vezes não é a melhor pra você. O outro cara falou, faça isso. Daí começa a ter mais experiência, mais combinar com você o movimento. Exato. Às vezes só uma coisinha assim que alguém fala, já dá uma luz assim na sua cabeça e fala, é isso, vou fazer isso. Como que foi competir? O Mundial? Nossa, eu lembro que eu entrei no tablado, no cheer floor, eu olhei pra frente e não dava pra ver nada. Dava pra ver assim, eu só via luz na minha cara. Falei, meu Deus. Assim, fiquei muito nervosa.
Foi uma experiência, assim, muito diferente, vamos dizer. Porque além do nervosismo que você já tem nas competições, você ainda tem aquele peso de, meu Deus, eu tô representando meu país, tipo, em cima desse tier floor. Sim. Então, foi incrível, assim. Era um sonho que eu tinha já ir para a Disney. Aí foi, tipo, duas coisas juntas, porque meu sonho era ir pra Disney, meu sonho era competir representando o Brasil. De repente, eu tava em Orlando representando o Brasil. Melhor que isso. O quê? Nossa, tem? não tem. Foi incrível, assim. A competição mesmo foi no próprio ginásio da Disney, né? Nossa, que massa. Negócio lá, da ESPN. Ah, tá. Que é do grupo da Disney, eu acho. Porque eles dão ingresso pra Disney já junto com a inscrição. Que massa. Então conseguiu aproveitar bastante. Nossa, foi incrível. Eu fiquei 20 dias lá. Nossa. Então, foi assim, a minha viagem dos sonhos. Que legal. Mas obrigado por ter vindo. Ai, obrigada a você pelo convite. Foi incrível. Foi muito bom. Eu confesso que eu fiquei bastante nervosa pra vir aqui. Mas não é que é tranquilo? Muito tranquilo. Fale pra galera que é tranquilo, que venham. Não, é muito tranquilo. É só uma conversa tranquila. Ainda mais pra falar sobre uma coisa que às vezes você tem confiança no que tá falando. Sim. Né? Claro que eu coloquei várias vezes aqui, né? Que eu podia estar falando coisa errada, né? Porque eu morro de medo de falar coisa errada. Tranquilo. Palavras finais aí, convite pra galera ir treinar. Gente, venham treinar com a gente. O Rebellion tá aberto. A gente tá tendo agora a seletiva e os treinos pré-temporada. Então, a gente vai ter a seletiva dia 27 e 28 de janeiro. A gente tá com os treinos de pré-temporada já. E pro pessoal de Curitiba, a gente tá tentando desenvolver um projeto de que vai ter uma van para levar o pessoal de Curitiba para Ponta Grossa, para não se preocupar com esse transporte. Massa. Então, vamos lá treinar. Obrigadão. Valeu, galera. Quem ficou até aqui, curta, comenta, compartilha, ative o sininho e vem com a gente. Hey!